Olá, friends! Já conhecem a panela de pressão elétrica? Hoje eu vou apresentá-la para vocês. Muita gente me pergunta sobre a panela de pressão elétrica e me pergunta também por que eu gosto tanto dela, quais as vantagens de ter uma panela dessa. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês por que eu amo tanto as minhas queridinhas, que fazem o par perfeito com a Air Fryer, sem desmerecer os meus outros brinquedinhos na cozinha, e quais as vantagens delas, as diferenças em relação a uma panela de pressão comum. Primeira coisa de diferente que nós temos aí é que ela é elétrica, lógico. Ela vem também com alguns acessórios, tá? A parte interna dela, dentro dela, nós temos uma cuba que é removível, então facilita, eu só tenho mais trabalho para lavar essa parte, e o trabalho é mínimo porque também é antiaderente. Outra coisa também muito importante dessa panela é que ela tem vários sistemas de segurança. Então ela tem várias travas, ela tem, por exemplo, aqui um sistema que a panela só vai funcionar, só vai pegar pressão se ela estiver corretamente fechada. Então não tem nenhum risco de repente você ligar a panela sem ela estar fechada corretamente e ter aí algum acidente. Outra coisa também legal da panela, ela tem aqui na lateral um coletor que coleta o excesso de água que pode estar escorrendo aqui da tampa quando você manuseia, coisa do tipo. E nós temos dois tipos parecidos aí de panela de pressão. Na verdade elas são iguais, o que muda é simplesmente como operá-las. Uma é a analógica, que eu chamo de manual, que tem esse botãozinho, então através dele você comanda toda a panela, e a outra é a digital, onde nós temos as mesmas funções, ela faz as mesmas coisas do mesmo jeito, porém ela tem um painel digital para que você acompanhe o tempo digitalmente, e também tem algumas outras luzinhas e ajustes de tempo diferenciados, tá? Algumas funçõezinhas só a mais, mas ambas preparam as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Outra coisa interessante de falar para vocês da panela de pressão elétrica é que ela é silenciosa, então você não tem mais aquele chiadinho que fica da sua panela comum no fogão, e também não tem o perigo de você esquecer e queimar o alimento. Por quê? Na hora de utilizar, você vai vir aqui e programar o tempo que você quer para aquele alimento. Então vamos supor que eu vá preparar uma carne que leva 30 minutos, então vou vir aqui, vou selecionar a função de carne e vou ajustar o tempo para 30 minutos. Tampo a panela e esqueço, ela vai preparar a carne. Quando terminar o tempo, ela vai emitir um aviso sonoro e entra automaticamente no modo de aquecimento, que pode ficar por muitas horas, mantém o alimento quente por muitas horas sem queimar o alimento. E eu não tenho que ficar me preocupando, eu posso deixar ela funcionando, por exemplo, e sair de casa. A mesma coisa a outra panela, eu vou simplesmente programar, quando terminar o tempo, o timer vai girando, esse botão vai girando, e aí ele entra no modo aquecimento e você tem o alimento pronto, tá? Ele vai manter aquecido até você chegar ou até você resolver abrir e retirar o alimento. Para utilizar é muito simples, você vai colocar um alimento aqui dentro da panela, o alimento que você quer preparar, vai tampar essa panela, ela também tem um jeito certo aqui de encaixar, se você não encaixar ela certinha, ela não vai fechar corretamente. Fechou, ela tem aqui um pininho, que seria onde você retira o vapor, como se fosse aquele pininho que faz o chiadinho na panela tradicional. Você tem que colocar ele na posição certa para fechar, para que ela fique na posição de cozimento de pressão. No caso da minha panela aqui, eu giro para esse lado e ela simplesmente vai estar em pressão. Algumas também, se deixar no meio, ela também pega a pressão. Mas geralmente para o outro lado, ela sobe, inclusive, você nota aqui que ela sobe, e é quando você vai retirar a pressão. Na dúvida, leia sempre o seu manual. E leia também as instruções dos adesivos que vem colado aqui, porque já vem mostrando certinho a posição que você tem que usar essa válvula. Na lateral da panela também tem mais algumas informações. Esses adesivos você não retira, você deixa, tá? Ele não danifica, não sai, para que você possa, sempre que tiver alguma dúvida, consultar rapidamente, sem ter que ir lá pegar o manual correndo, para utilizar a sua panela. Além do timer e do desligamento automático que eu falei para vocês e do aviso sonoro que ela emite, algumas panelas, no caso as digitais, ela tem também uma função a mais, que é uma de programação futura, de início do preparo futuro. Então vamos supor que você quer preparar um alimento, mas você não quer que ele comece a ser preparado agora. Vamos supor que eu quero deixar um feijão aqui dentro, já com a água, tempero, tudo, e eu quero que amanhã, na hora que eu acorde, ou amanhã, quando faltar 1 hora para o horário que eu costumo
costuma almoçar, esse feijão esteja pronto. O que você vai fazer? Você vai utilizar o timer que ela tem aqui, essa função de preparo futuro, e você vai ajustar para daqui quantas horas você quer que esse alimento fique pronto. E somente quando faltar o tempo necessário para que esse alimento comece a cozinhar, é que ela vai ligar, vai começar a aquecer, cozinhar, entrar em pressão, e quando terminar aquele tempo que você programou, o seu alimento vai estar prontinho. Olha só que maravilha! Outra coisa que é sensacional da panela de pressão, além dela ser silenciosa e tudo isso que eu falei, é que ela é hermética, ou seja, ela não perde água, por isso que ela também não faz o chiadinho como as convencionais. Ela não tem que ficar regulando a pressão, ela regula automaticamente isso daí. Então ela mantém uma temperatura constante, que garante alimentos mais saudáveis, que garante que seu alimento também não vá queimar aqui dentro, e ela não perde água. Por ela não perder água, muitos alimentos não precisam de ser adicionados de água aí. Por exemplo, se você for fazer uma carne de panela, você não precisa colocar nenhuma gota de água. Ela vai simplesmente utilizar a água da carne, a água dos alimentos. E qual que é a diferença aí? Que você vai ter caldos muito mais encorpados, pratos muito mais saborosos, porque você não teve que adicionar água. O único líquido que gerou aquele molho, que gerou aquele caldo, é o líquido do alimento. Claro, alguns alimentos, como uma sopa, um feijão, você vai precisar adicionar água, mas é sempre bem menos água, chega a ser 1/3 a menos água do que a panela tradicional. E ainda não tem toda essa preocupação de você ter que ficar olhando o tempo e etc. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação que eu fiz desse equipamento que eu uso bastante, que substitui inclusive outras panelas, as panelas convencionais de fogão, panela de arroz, prepara o alimento muito mais rápido, tá, do que essas panelas convencionais. E em relação à panela de pressão comum, ou ela vai preparar no mesmo tempo, dependendo do alimento, ou mais rápido, como eu disse, depende do alimento. Por essa questão dela ser hermética, alguns preparos se tornam mais rápidos, além de muito mais deliciosos. Se vocês quiserem mais dicas, saber mais sobre a panela de pressão elétrica, eu vou deixar os links aqui no comentário do meu blog e também os links de algumas dicas legais, onde eu falo mais detalhadamente, mostro em fotos também com mais detalhes as panelas de pressões elétricas que eu tenho e como elas funcionam, mais algumas dicas também, segurança, etc, com muito mais detalhes. E você pode acessar também o meu blog, que é o receitasnapressão.blogspot.com, que lá é cheio de receitas e muitas dicas para sua panela de pressão elétrica. Você também pode encontrar mais dicas no meu livro, que também tem um link aqui embaixo na descrição ou lá no blog. É um livro com 50 receitas e dicas para sua panela de pressão elétrica. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal para não perder nada. E até a próxima!